Leopold Zondi nasceu em 1893 e viveu até 1986. Foi um psicanalista húngaro de origem judaica conhecido por ter desenvolvido uma abordagem singular dentro da psicologia profunda chamada Psicologia do Destino. Ele viveu intensamente os dramas do século XX, tendo sido deportado para o campo de concentração de Bergen-Belsen durante a Segunda Guerra Mundial, de onde saiu com a família graças à intervenção de organizações judaicas. A experiência da guerra e da perseguição nazista marcou profundamente sua visão sobre a natureza humana, a herança e o sofrimento psíquico. Muito embora influenciado por Freud, Jung, Adler e a psiquiatria genética que já tomava forma, ele criou um caminho próprio, propondo a existência de um inconsciente familiar. Vejam só que abordagem peculiar, e que foi o conceito central de sua teoria, situado entre o inconsciente individual freudiano e o inconsciente coletivo junguiano. Publicado originalmente em alemão em 1944, sob o título Introdução à Psicologia do Destino, o seu livro é uma coletânea de ensaios e conferências que fundamentaram a visão de Zondi sobre como o destino humano é moldado por fatores inconscientes, herdados da linhagem familiar. E aí, nesse ponto eu sugiro sinceramente ao pessoal que trabalha com terapia de grupo, constelação familiar, que preste muita atenção às particularidades dessa abordagem. A obra de Zondi é dividida em duas grandes partes. Parte 1 fala sobre os fundamentos da psicologia do destino, quando Zondi desenvolve os conceitos teóricos essenciais da sua proposta. Ele sustenta que nossas escolhas mais significativas, como quem casamos, que profissão seguimos, que doenças desenvolvemos e até como morremos, são influenciadas por impulsos herdados, transmitidos geneticamente e atuando por meio de um inconsciente familiar, que forma uma espécie de campo de forças, orientando silenciosamente as nossas decisões. Já a parte 2 do livro tece uma análise mais específica nos casamentos, isso mesmo que vocês ouviram. Nesse segmento, Zondi apresenta estudos de caso que mostram como as escolhas conjugais se relacionam com padrões familiares inconscientes. Ele demonstra, por exemplo, que muitas pessoas escolhem parceiros com traços semelhantes aos de um pai ou mãe ou de um parente com quem houve uma identificação inconsciente. A tese é que o casamento pode ser tanto uma repetição trágica quanto uma tentativa de reparação simbólica de um drama familiar anterior. Então, vamos aos conceitos-chave da psicologia do destino. Primeiro deles, o inconsciente familiar. O conceito do inconsciente familiar, segundo Zondi, é basicamente um repositório de impulsos, traços de personalidade e tendências herdadas biologicamente dos ancestrais. Esses conteúdos inconscientes não são frutos de experiência pessoal, como a gente vê lá em Freud, nem da história arquetípica da humanidade, como defendia Jung no conjunto da sua obra, mas sim da história psíquica e genética da família de cada indivíduo. Zondi propõe que cada ser humano nasce dentro de um campo de expectativas e desejos ancestrais e que essas forças influenciam profundamente a vida, mesmo quando não temos consciência delas. O segundo conceito-chave é o que Zondi denominou de vetores do destino. Segundo ele, há 4 domínios principais nos quais se manifesta o destino humano, cada um regido por um vetor específico. O amor, vetor do objeto, a escolha do parceiro amoroso; a profissão, o vetor do eu, que é a vocação e o papel social do indivíduo; a doença, que é o vetor do id, os sofrimentos físicos e psíquicos que herdamos ou desenvolvemos; e, por último, a morte, o vetor do mundo, ou melhor dizendo, os modos simbólicos ou reais pelos quais nos aproximamos do fim. Esses vetores são guiados por identificações inconscientes com membros da família, avós, tios, irmãos ou mesmo com parentes desconhecidos. Zondi chama essas identificações de chamados do clã, que atuam como uma força interna silenciosa que guia as nossas escolhas.
E o terceiro e último conceito-chave do autor é a liberdade de escolha. Vejam que interessante, apesar de falar de destino e hereditariedade, Zondi não propõe qualquer tipo de fatalismo. Para ele, a liberdade é possível na medida em que tomamos consciência dessas influências. A tarefa da psicoterapia, então, conforme ele afirma, é revelar os padrões ocultos do inconsciente familiar e ajudar o sujeito a se libertar dos padrões herdados. Esse processo é o que ele chama de libertação do destino. Bom, fica claro então que a psicologia do destino é uma ferramenta poderosa na psicoterapia familiar e transgeracional, mapeando aí padrões repetitivos de sofrimento como suicídios, doenças, vícios, falências. Também é poderosíssima na orientação vocacional e conjugal, ajudando o sujeito a entender os motivos inconscientes de certas preferências. Na educação e no autoconhecimento, sem dúvida alguma, promovendo maior consciência sobre a origem de nossas escolhas e conflitos e, obviamente, de extrema utilidade na psicologia clínica, facilitando a compreensão de sintomas crônicos que não se explicam apenas por traumas pessoais. Embora Leopold Zondi seja menos conhecido que Freud ou Jung, seu pensamento tem sido redescoberto por estudiosos da psicogenealogia, constelações familiares e psiquiatras interessados na articulação entre a genética, a herança psíquica e a escolha. É uma visão profundamente humanista, já que afirma que o ser humano pode, mesmo dentro de um destino herdado, escolher como se posicionar diante dele. Aliás, até mesmo religiões e doutrinas espirituais, como o espiritismo kardecista e algumas lideranças até da Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, já aceitam a ideia da herança e da genealogia como a matéria-prima necessária à formação de um ser humano, extrapolando a bioquímica e a genética. Leopold Zondi nos oferece uma chave de leitura original sobre o drama humano. Ao propor que herdamos não apenas genes, mas também impulsos psíquicos inconscientes que moldam o nosso destino, ele amplia a compreensão da liberdade, da repetição e da transformação. Sua psicologia do destino incita cada um de nós a investigar a história familiar não como uma sentença, mas como um solo fecundo onde a consciência pode florescer e ainda gerar novos caminhos.